Bom dia, queridos alunos. Desejo muito que vocês estejam bem. Como sempre digo, né? Cuidando da saúde de vocês. Não posso começar um vídeo de uma forma diferente, esquecendo dessa recomendação que é tão importante nesse momento, né? Cuidar da nossa saúde. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 de Língua Portuguesa, Gêneros Textuais do Sistema Artístico. Esse capítulo 11 inicia a nossa terceira apostila. Se por acaso você ainda não pegou essa apostila, ela já está na escola, né? Você precisa pegar essa apostila para acompanhar as aulas, fazer os exercícios, estudar. Então não deixe de pegar a sua apostila. E nós vamos falar sobre esses gêneros textuais, né? Quando falamos de sistema artístico, talvez você pense na hora, vamos brincar de educação artística? É aula de educação artística agora? Lógico que não. Nós vamos falar de arte. A arte que envolve tudo que está ao nosso redor, né? Às vezes, quando falamos de leitura, esquecemos que a arte faz parte. Será que um quadro, quando você olha para um quadro, uma imagem que foi pintada, será que se eu dissesse para você que você é capaz de ler aquele quadro, você entenderia isso? O que você acha? Bom, eu posso sim ler uma imagem, né? Eu posso olhar aquela imagem e posso ter uma interpretação a respeito dela. Alguns estudiosos dizem que sim, que é possível fazermos isso. E se nós pararmos para pensar, realmente é possível. Você pode olhar uma imagem, um quadro e ter uma interpretação. Às vezes a minha interpretação pode ser uma, a sua pode ser outra. A música, quando você ouve uma música, às vezes para mim aquela música pode passar uma mensagem importante, emocionante, e para uma outra pessoa não. Então, quando a gente fala desse sistema artístico, estamos falando de todo tipo de arte que é possível. A arte não é utilitária, no sentido que se aplica usualmente a esse termo. O ser humano não elabora produtos artísticos como quem cria objetos para as suas necessidades práticas. Se uma ferramenta serve para cavar a terra, se um instrumento serve para caçar ou defender-se de inimigos, a arte serve para enriquecer o espírito, para permitir novos olhares sobre a realidade, para propagar sentimentos e crenças e até mudar algumas situações que existem no mundo. Então, a arte ela vai passar por situações muito importantes, que às vezes a gente não para pensar. E agora nós vamos conversar sobre isso no capítulo 8 de Língua Portuguesa. Olha lá, a importância da arte. As manifestações artísticas estão presentes em todos os estágios da humanidade. Fez-se arte nas pinturas rupestres das cavernas, nos utensílios de cerâmicas do mundo antigo. Faz-se arte quando se escreve um soneto, quando se compõe uma música. Olha como a arte vai muito além daquilo que a gente pensa. A arte fundamenta-se em valores estéticos, tais como beleza, equilíbrio, harmonia e ritmo, por meio dos quais o ser humano exprime sua emotividade, sua sensibilidade, sua visão de mundo. Arte e sociedade. A arte incorpora-se à vida, porque não só de objetos de utilidade se compõe a existência humana. As funções da arte. Bom, então agora ele vai nomear, enumerar algumas situações. Olha só, função estética. Na realidade, essa é a função primordial e estará presente em maior ou menor escala como componente de todas as demais. O artista procura o belo, que não se pretende conceituar em detalhe aqui, tal a amplitude do conceito. O que ele quer dizer? Será que nós somos capazes de definir o que é belo e o que não é? Será que aquilo que é belo para mim será para você? Aquilo que eu vou olhar e os meus olhos vão ver como belo, os seus olhos verão como belo? Talvez não. Por isso ele disse que é tamanha a amplitude do conceito de belo, tá certo? Função pedagógica. A manifestação artística, sem perder de vista a expressividade que lhe é inerente, pode visar ao conhecimento de princípios morais
e que devam ser seguidos pela sociedade ou criticar a existência de valores que considere negativos. Nossa, mas eu vou usar a arte como função pedagógica? Sim, ó, coloquei um exemplo ali. Quando a gente lê uma fábula, olha quantas coisas são ensinadas ali, né? Olha como no final dela sempre vai ter um ensinamento, que pode ser um aprendizado, pode ser uma crítica a algum valor negativo que as pessoas tenham. Então ela tem essa função pedagógica sim. Função lúdica. A arte pode ser produzida com a finalidade primordial de entreter, de provocar o deleite, de divertir os receptores por meio de elementos de humor. Então, quando você usa a arte para essa função lúdica, o objetivo dela é o quê? O humor que é capaz de proporcionar. Função catártica. A catarse é um termo de natureza filosófica que, grosso modo, significa purificação. Foi Aristóteles quem se referiu primeiro a ela como um efeito gerado pela manifestação artística ao representar a realidade e provocar uma depuração dos sentimentos ruins, uma sensação de liberdade psíquica. É como se as coisas ruins que você tem, você conseguisse liberar aquilo, para que aquilo não fizesse mal a você. Função social. A arte também tem servido como instrumento de denúncia dos aspectos negativos da realidade, engajando-se no processo de crítica a situações de injustiça, repressão ou desigualdade social. Essa função social da arte é muito importante, né? Através da arte, somos capazes de criticar, né, de mostrar uma desigualdade social. Olha, por isso que quando eu comecei dizendo que em tudo há arte, se nós pararmos para pensar, realmente é uma afirmação que acontece. É só prestarmos atenção à forma como as coisas são usadas, né? E aí eu posso dizer sim que na maioria das coisas que nós olhamos, que nós vemos, que nós fazemos, a arte está presente. Linguagem poética. A capacidade de comunicação do homem permite-lhe a utilização de diversos sistemas de signos capazes de expressar seus sentimentos, suas ideias, suas vivências e seus desejos. Arte e literatura. A linguagem da arte literária, como a da arte em geral, não tem o compromisso de objetivamente reproduzir a realidade, tal como ela se apresenta. Tá certo? Então eu posso usar a arte para falar de alguma coisa que está ao meu redor, mas precisa ser exatamente como ela está? Não, sempre pode ter ali um tom artístico, eu posso usar aquilo ali de uma forma mais leve. A linguagem literária utiliza mais a conotação do que a denotação, pois é uma manifestação não comum de expressões linguísticas. Não se trata apenas de dizer algo, mas também dos recursos estilísticos de que se valem os autores para isso. A literatura e os gêneros textuais. Então, esses gêneros textuais também fazem parte da arte. O conto, a crônica, um poema. Então, em tudo isso nós encontramos arte. É a forma como o autor usa para expressar os seus sentimentos, a sua visão de mundo, tá certo? Então, como eu disse, podemos encontrar a arte ali também. O sistema artístico e as artes plásticas. O sistema artístico abrange um grande número de manifestações e, nesse universo, as artes plásticas ocupam uma posição expressiva. Comecei o vídeo falando sobre isso. Quando eu olho um quadro, quando eu olho uma imagem, eu posso interpretá-la? Posso. Eu sou capaz de olhar ali e ver as expressões que o autor quis colocar ali, né? Eu posso ver se é triste, se é alegre, se retrata um momento de angústia, um momento de tristeza, ou de alegria, de satisfação. Isso tudo é a minha interpretação, é o meu olhar para aquele quadro, para aquela imagem que aparece ali. Bom, nós conversamos um pouquinho sobre arte, você pode pensar assim, mas vamos falar sobre arte porque quando você for responder os exercícios, isso vai ficar bem claro na sua cabeça, né? As questões que são propostas ali, elas vão abordar arte em tudo, tá certo? Inclusive na interpretação. Bom, eu quero que vocês façam todos os exercícios do capítulo 11 e se tiver alguma dúvida, já sabe.
Entre em contato pelo WhatsApp, temos o plantão de dúvidas, e você pode conversar, né? Nós podemos conversar e esclarecer as dificuldades que porventura vocês têm, tá certo? Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo.